pegaram o papel e foi chorando. Pode? Por favor. Gente, bom, a pessoa conhece uma Fernanda minha chorada. Mas deixa eu respirar, que eu acabei de aprender que respirando a gente não chora tanto. Mas eu tô chorando muito de alegria. Muitas vezes, durante todo o ano passado, quando eu tive o diagnóstico do câncer, com 35 anos, a vida normal, né? Muitas vezes a gente fala assim, como tá as coisas aí? As pessoas respondem, tá tudo bem. A gente deveria responder assim, tá tudo extraordinariamente normal. Porque estar normal é o normal, né? Eu não podia responder, tá tudo normal. Então hoje eu sei a importância que é você dar essa resposta. Tá tudo bem, tá tudo normal. Isso aqui é o normal. A gente poder fazer um exercício, sair daqui, ir embora para casa, né? Fazer nossas coisas, que às vezes a gente pensa ser tão pouco, né? Poder cuidar da casa, dos filhos. Às vezes a gente se desvaloriza porque acha que isso é menos do que alguém que, sei lá, sai para trabalhar fora e ganha muito. Como se isso não fosse ganhar muito, né? E eu não pude fazer isso por quase um ano da minha vida, porque foi quando eu estava tratando esse câncer que apareceu assim, do dia para a noite no meu seio. E eu precisei fazer 16 ciclos de quimioterapia. Depois eu fiz uma cirurgia no meu seio, na minha axila. Depois eu fiz mais de 15 sessões de radioterapia. Hoje eu estou curada, graças a Deus. Curada, porque a cura, hoje assim que eu passei pela doença, a cura, você sente ela quando ela acontece. Eu digo que a cura, ela tem que acontecer de dentro para fora, né? Não tem como a gente ser só curado do físico ali, do nódulo, porque começou muito lá atrás, começou de dentro para fora. A gente vai adoecendo um pouquinho todo dia. Às vezes as situações vão acontecendo, né, na nossa vida, às vezes vai acontecendo coisas que a gente vai só engolindo, às vezes a gente fica também muito aprisionado a olhar para trás, para o passado, para o que aconteceu, né? Tudo isso que eu estou citando são coisas que aconteciam comigo, assim, mas que a gente vai acabando empurrando com a barriga essas coisas, acha que não tem importância, acha que isso não é algo que vai fazer diferença, tá sentindo. E um dia eu ouvi uma frase que eu guardo para sempre e que pode ser muito útil hoje para você. O carro tem para-brisa e retrovisor, e o para-brisa é bem grandão e o retrovisor é bem pequenininho, porque as coisas que tem no nosso futuro, que tem lá na frente, as coisas que Deus tem preparado para a gente lá na frente, são muito maiores do que as coisas pequenininhas que a gente enxerga no retrovisor, que ficaram para trás. E o dia que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu só olho para trás da minha vida, né? E lá atrás é tudo tão pequeno, já ficou para trás, né? O carro não anda na marcha ré numa pista, você anda para frente. Então eu preciso ir para frente, eu preciso olhar o futuro maravilhoso que Deus tem para mim, parar de me apegar no passado. Ai meu Deus, que saudade dela. Mas saudade é uma coisa, gente, ficar preso naquilo e não conseguir fazer as melhores coisas na vida é outra, né? Então eu ficava presa naquele sentimento ali da saudade, mas não da saudade saudável, da saudade que estava me doendo. E eu ficava pensando assim, poxa vida, né? Eu não consigo voltar ao meu trabalho, perdi a minha mãe, que era a pessoa que ia me ajudar a cuidar dessa criança, né? Me dar uma força, como as mães fazem quando a gente tem filho. Então eu ficava só pensando no que eu tinha perdido, né? Perdi minha amiga, perdi a minha pessoa que poderia me ajudar, perdi, entre aspas, por um tempo o meu trabalho. Tinha muitos conflitos dentro da minha mente, muitos. E eu me encontrava a resposta para eles.
E às vezes a gente ouve alguém falando, conversando com a gente mesmo, se abrindo no dia a dia, e a gente não consegue dimensionar quão grande é a dor daquela pessoa, né? Porque a gente pensa assim, nossa, tá reclamando disso, né? Tá com tão pouco problema para ficar falando, né? E eu aqui cheia de problema, e essa pessoa reclamando de tão pouco, mas gente, a dor é uma coisa que cada um sabe o tamanho da sua, né? Então eu pensava assim, eu nem vou reclamar desses meus conflitos, problemas, porque ninguém vai me entender. Ninguém vai conseguir me ajudar, mesmo que me entenda. É uma coisa tão difícil que a pessoa não vai conseguir nem me ajudar. Então eu fui guardando tudo pra mim. E aí foi quando apareceu a doença no físico, porque ela já estava instalada no interior, né? Ela começou lá dentro e ela só refletiu lá fora. Só que Deus é perfeito assim, no trabalhar dele na vida da gente. Então, quando o câncer apareceu, foi quando eu já tinha conseguido encontrar uma luz, um caminho para me levar de volta para o trilho que eu tinha saído, né? Então eu consegui, uns 2 meses antes do diagnóstico, eu consegui voltar a trabalhar um diazinho na semana, mas para mim já foi uma vitória muito grande, porque eu não ia nenhum, né? Então eu já não me sentia mais presa naquele sentimento do luto, da forma que estava, né, antes. Eu consegui começar a sentir aquele gostinho da alegria de novo, de voltar a viver, né? Eu consegui ser mãe da minha filha de novo, porque eu acho que de novo não, né? Porque eu nunca tinha sido mãe. Eu consegui, né, nesse tempo, começar a ser mãe de verdade e curtir esse negócio da maternidade, porque não vem como só uma responsabilidade, mas tem a parte boa, né? E aí, quando eu consegui assim, encontrar esse caminho, que eu lembro que é uma única vez em todo esse tempo, eu não tinha dinheiro para nada, gente, nada. Porque eu vivi com um salário de auxílio maternidade que durou 4 meses, e depois ele acabou o dinheiro. O dinheiro era para pagar as contas e comer. Jamais que daria para eu pagar um terapeuta, um psicólogo. E uma vez a minha irmã me deu uma sessão com uma terapeuta. E uma única coisa eu gravei da consulta assim dela. Ela falou assim para mim: você vai encontrar o caminho sozinha para você chegar onde você precisa chegar, aonde você quer voltar. Quando tudo isso que eu contei para vocês voltou a acontecer, eu lembrei da frase que ela me falou, que eu encontrar o caminho sozinha. E não é sobre religião, mas cada um acredita, né, em algo. Mas eu acredito que eu nunca estive sozinho. O caminho que eu encontrei de volta para minha vida se chama Jesus. Ele me ajudou, né? A gente não vê, como a gente não vê o ar, mas a gente sente ele. E aí eu consegui retomar minha vida na medida do possível, mas bem. E aí quando tudo parecia bem, apareceu uma doença. E aí foi nossa, é horrível, a pior coisa foi pior do que a minha mãe morrer. Porque eu nunca esperei sentar de frente com o médico e ele falar assim: você está com câncer. É muito agressivo. É o pior câncer de mama que tem, porque existem 4 tipos de câncer de mama, né? E o subtipo que eu tive era, segundo a medicina, o pior. E a gente vai começar pela quimioterapia, porque tem que ser muito rápido, porque ele pode se espalhar pelo seu corpo. Eu não sabia nem o que pensar, eu só falei: tá bom, eu quero viver, eu vou viver, eu não vou morrer, isso não vai me levar. Chega, eu não aceito, né? Já foi minha mãe, acabou ali, eu vou viver, eu vou cuidar da minha filhinha.
Ela só tem eu e o pai dela. E ela tem o que ela precisa, que é o pai e a mãe. Então Deus não vai permitir que eu vá agora. Mas eu tenho certeza que alguma coisa tem que aprender com isso tudo, né? Porque não é possível que um atropelamento desse tamanho na vida da gente seja só para deixar a gente triste, sabe? Não é pra gente aprender. Não tem transformação na vida da gente sem passar por sofrimentos. E aí, mas tem gente que sofre tanto e não aprende nada, né? Mas eu falei, não, eu não quero ser assim, eu quero ser uma boa aluna, eu quero aprender a lição e tirar a nota 10, Senhor, para eu passar por isso aqui e nunca mais. Eu só ir contar para as pessoas, compartilhar, e é por isso que eu estou aqui, porque eu prometi para Deus que quando eu ficasse curada de tudo isso, eu nunca falei assim, se, porque o se, ele pressupõe a dúvida, né? Então eu nunca falei se eu ficar, porque eu sabia que eu ia ficar. Eu falava, quando eu ficar curada dessa doença, aonde me chamarem para eu falar minha história, eu vou. Porque nem que seja uma pessoa que seja tocada assim pela minha história, para mim já está ótimo, porque não é para mim a glória, é para Deus, né? Foi Ele que fez tudo na minha vida. Mas a gente tem que abrir a nossa boca e contar as coisas que aconteceram na vida da gente, porque às vezes a nossa história pode ajudar alguém que está passando igual, pior, né? Falar assim, olha, você vai ter câncer e você vai passar sorrindo. Eu falei, é mentira. Sua mãe vai morrer, você vai ficar com um bebê, sem dinheiro, você vai ter câncer e você vai passar por tudo isso sorrindo. E as pessoas vão ficar assim, admiradas. Eu ia contar, é mentira. Não sou eu essa pessoa. Eu não sorria, eu fingia que eu era feliz. Eu não era. E não, na doença eu estava feliz de verdade. Eu conseguia me sentir grata, porque se tem uma coisa que eu aprendi, o poder que tem é a gratidão. Gratidão por estar aqui, gratidão por poder sentar com a perna cruzada, gratidão por respirar, por comer, sei lá, o que seja, um cuscuz, um ovo, uma água, só água. Porque eu não tinha gratidão, eu achava que não tinha, mas não nesse nível que eu precisava ter, porque ela é um portal, a gratidão é um portal que quando você tem de verdade, assim, não fingido, ela abre as portas assim para a sua vida, que Deus está grato da gratidão. Nenhum pai, nenhuma mãe fica feliz com um filho ingrato, a gente continua cuidando. Mas você esperava que ele fosse grato para ficar mais feliz, né? Então assim, quando daí seu filho é grato, dá mais vontade ainda de dar as coisas, né? E com Deus é a mesma coisa. Então eu era meio grato. Mas esse negócio de ser meio termo não é legal em lugar nenhum, né? Principalmente com o nosso pai. E aí quando eu comecei a ser grata, eu era grata até pelo tratamento. Eu agradeci até pelo remédio entrar nas minhas veias e poder me curar. Então era uma coisa de doido mesmo, tipo, a pessoa está agradecendo por isso, agradecer por poder ir lá, por chegar em casa e poder comer, respirava fundo, vamos lá, Deus, me ajuda, fazia comida, botava na mesa, lavava a louça, e aí aquilo, a minha cozinha foi assim um refúgio, porque era o lugar que mais ficava. Então ali eu conversava com meu pai celestial, pedia para ele me explicar o que eu tinha que aprender, o que eu tinha que melhorar, para ele me ensinar as coisas que eu precisava, né, aprender com aquilo tudo, para ele me dar força para eu continuar. E eu fui passando, consegui fazer as coisas lá em casa, consegui, era normal, gente, eu só era careca. Mas eu estava normal. E assim, os enfermeiros, os médicos, eles sempre ficavam assim, chocados de eu estar me sentindo daquela forma, né? Com toda a bomba química que eu tomava. Porque é tão forte a quimioterapia que eles falaram, talvez as suas veias não aguentem. Preciso colocar um catéter aqui, né? Que já vai direto para a artéria. Porque se a veia secar, ela morre. Eu falei, mas como assim morre? Ela seca de secar mesmo e morre. E nunca mais você usa essa veia até você morrer. Você morrer com
Nada do que eu escolhi, meninas, não ficar com essas palavras para mim. Então eu botava um filtro, assim, isso desde o começo. Eu falei para minha família que eu não queria que me contassem histórias negativas. Eu ia só me cercar de coisas boas. Eu falei, eu preciso da energia boa agora, não da ruim. Então eu não via nada. Eu já não sou de ver televisão, mas eu não via nada, então eu só ficava galinha pintadinha lá. E só coisa boa, e aí minhas amigas tinham coisa boa, todo mundo coisa boa. Escutava muito louvor, muita pregação, porque quando eu ouvi as palavras de Jesus, ele fala que as minhas palavras são espírito e vida, é o que eu estava precisando, né, vida. Então eu ouvia muito, e aquilo me dava esperança, fé, e só ia me enchendo. Eu percebi que se eu ficasse 5, 10 minutos ouvindo coisa ruim, aquilo já tinha um peso maior do que a notícia boa. E aí já me dava até um medinho, assim. Então eu falava, não, já voltava a me encher das coisas boas, ouvindo coisas boas. E essas coisas boas pra mim, gente, pra mim, era ouvir a palavra de Deus e louvor. E aí a minha veia não secou, porque eu falei, eu não aceito isso pra minha vida, não vai acontecer. Pensei, né, não verbalizei isso, porque a pessoa pode até ficar ofendida, né, estudei, eu sei o que eu estou falando. E eu pensei, eu sei em quem eu acredito, ele não vai permitir que a minha veia morra coisa nenhuma, né. E minha veia está aqui bonitinha, funcionando, eu tomei até anestesia geral para a cirurgia por ela, sendo que eles disseram que nem ia estar. Eu tomei anestesia aqui. Na primeira quimioterapia que eu fiz, ele desapareceu. Eu falei, mas como que desaparece? O doutor falou, ele derrete. Eu falo que hoje eu vou honrar todos os dias a vida que eu tive de volta. Sinto o que aconteceu dentro de mim, né? E eu escolhi ter um compromisso com a minha saúde, né? Com a minha vida, com as minhas emoções, com as coisas que eu penso, que eu sinto. É tanta coisa para falar que ficaria o dia inteiro, mas assim, a gente precisa pensar, né? Quem sou eu se me tirarem tudo? Tudo o quê? Meu trabalho, as pessoas que eu amo, dinheiro, as coisas que eu tenho. Quem sou eu? Eu deixo de existir? Porque era assim que eu me sentia. Quando eu achei que eu tinha perdido tudo que era importante para mim, eu me perdi. E aí, quando veio essa doença aqui, né, para todo mundo ouvir isso, é uma coisa assim que desmoronaria a vida, para mim serviu para eu encontrar de novo. Então eu parei e pensei assim, eu sou a Fernanda, independente da Fernanda cabeleireira, independente da profissional, independente do dinheiro que eu ganhava, independente até da minha filha, que é a coisa que mais eu do Márcio, do marido, da minha mãe, que era meu melhor amigo. Eu ainda sou a Fernanda, eu não morri, eu estou aqui. Então eu sou alguém, eu tenho uma identidade, eu preciso encontrar essa identidade de novo, né? E esse caminho me fez encontrar comigo mesma de novo, entender que eu sou uma pessoa única e exclusiva, não tem xerox, não tem igual, e eu sou uma pessoa importante para Deus, eu sou um ser humano importante no mundo, por isso que eu estou aqui ainda. Eu preciso, sabe, compartilhar a minha história, porque ela pode e vai ajudar outras mulheres, principalmente que se sentiam como eu, que talvez não tem coragem de falar como está se sentindo, mas se sente assim todos os dias, né? Mas não mudou, porque eu parei de falar assim, eu não tenho, eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo. Eu tirei o nome da minha frente e eu comecei a procurar a forma do sim entrar, né? Lá, grandes metas para minha vida, senão eu não alcanço nenhuma. Eu vou começar no pequenininho. Tipo, a pessoa precisa perder 30 quilos. Ela não tem que falar, nossa, 30 quilos. Bota 3 é mais fácil, né? Aí depois perdeu 3, mais 3, mais 3, mais 3, quando você vê, você tá lá no 30, né? Aí eu pensei, eu vou fazer isso.
Eu não vou falar, ai, tem que ir pra academia 5 dias na semana. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Daí se mata, daí fica um mês fazendo isso, daí desiste. Porque, cansativo, é uma coisa muito longe do que a gente já vive. Então, eu vou fazer uma coisa que eu sei que eu vou conseguir. Uma vez na semana. Daqui um mês, 2, eu pulo para 2. Daqui mais um mês, 2, eu pulo para 3. O dia que não der, eu não vou. E tá tudo bem. Não preciso me torturar por isso, sabe? Gente, quando a gente não faz exercício e vive 100 anos? Então, assim, não é uma obrigação, tem que ser um prazer. Decidir tirar o não e procurar um jeito, as coisas acontecerem naturalmente. Então, assim, isso é um exemplinho do que tem acontecido, sabe? Não é um conto de fadas. Eu também continuo tendo problemas, dificuldades, mas eu ouvi uma coisa também que eu guardo pra mim. Quando você não pode controlar o que está acontecendo ao seu redor, tipo, câncer eu não podia controlar. Você controla como que você vai reagir à coisa que está acontecendo. Que isso você pode controlar você mesmo, o domínio próprio. Então, quando eu não posso controlar a situação, eu paro, penso, que é mais ou menos uma meditação, né? Falar com Deus é uma meditação. Você tem que parar ali, você fala, mas você depois fica quieto para escutar a resposta. E aí eu penso, isso não está na minha mão. Mas a maneira que eu vou reagir a isso está nas minhas mãos. Eu não posso mais reagir como eu reagia antes, com desespero, com maluquice, sabe? Então, isso transforma o desfecho final da coisa, né? A forma que a gente vai reagir. Porque a forma que a gente reage às situações da vida revela o tanto que a gente foi transformado. E eu pensei, eu preciso, não é mostrar para os outros, é para mim mesma que eu fui transformada. Então, quando acontece uma dificuldade, na hora eu paro e penso, eu não vou fazer igual eu fazia antes. Não vou, porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu me esforço porque é um exercício, mas tem que se esforçar. E falo, não, aconteceu uma situação com uma pessoa que eu fiquei muito triste com a atitude e tal, sabe? E eu podia falar assim, eu nunca mais vou olhar na cara, eu vou tratar mal, eu vou pagar do mesmo jeito. Sabe o que eu fiz? Não vou falar isso pra mim, vai descer, porque eu não sou nada. Isso é só um aprendizado que eu falei, vou pôr em prática, né? Eu fiz um bolo, um café e chamei para tomar. Um café na minha mesa, da minha casa, a pessoa que tinha me entristecido. E na hora que eu fiz isso, eu senti uma paz tão grande, porque eu fiz o oposto do que o universo esperava que eu fizesse, entendeu? E aquilo depois, assim, dos dias, nossa, mas me deu um alívio tão grande, um negócio bom, inexplicável, um negócio bom que eu senti. E se eu tivesse feito a vingança, eu não tinha sentido essa áurea boa que eu senti, sabe, gente? Então, assim, isso é muito bom. Na hora é muito difícil, mas depois é muito bom. E eu sinto que Deus ficou feliz comigo, porque ele foi isso mesmo, filho. Você fez o que eu esperava que você fizesse, mas o que o outro lá queria que você não fizesse. Então é isso, gente. Eu tô aqui hoje porque eu prometi pra ele que eu ia honrar a minha segunda chance nesse mundão e contar o que ele fez. E desde a minha primeira quimioterapia, eu falei assim, e para mostrar para as pessoas que o Senhor me curou e que eu passei tudo isso mesmo, que às vezes nem eu vou acreditar que eu passei tudo isso, eu quero guardar tudo que o Senhor fez na minha vida como um memorial, assim, para eu olhar para trás. Então aqui tem todas as etiquetas das quimioterapias. Cada vez que eu ia lá, eles escreviam o meu nome, a data e químio. Aí colava na blusa, eu ficava fazendo coraçãozinho e tal. Porque eles falavam que eu era a pessoa mais simpática lá. Mas hoje eu chegava feliz, que eu falava, eu já não tenho mais nada, eu pensava, eu só vim aqui porque o médico mandou mesmo, todo em paz. E aí eu escrevia as coisas que vinham assim na minha mente, na hora que eu tava lá na minha mente, escrever. Gente, o Márcio falou que eu tenho que escrever um livro, mas, isso tudo, enquanto eu tô cozinhando, Deus vai falando comigo e eu vou escrevendo. Porque eu falo, não, eu preciso escrever, e depois, amanhã, depois eu vou pegar e vou ler isso aqui de novo, porque daqui uns 10, 20 anos, quando a vida tiver, que eu nem lembrar mais de câncer, eu tenho que pegar e ler isso aqui para lembrar de onde que eu saia, sabe? Para eu nunca me esquecer
que se eu não praticar a gratidão, a bondade com o próximo, se eu não engolir o meu eu posso passar de novo, entendeu? E talvez não ter o sucesso, né? Porque tem coisas que é uma vez só na vida, né? Então eu quis trazer para mostrar para vocês mais um pedacinho do que aconteceu. E agradeço pelos ouvidos no meio da aula, que é tão boa, né? Mas eu tenho certeza que se o Flau sentiu disso ser feito aqui hoje, é porque alguém aqui precisava ouvir e talvez, né, pegar um pedacinho do meu exemplo para colocar na vida, assim, em prática. Obrigada e boa aula. Realmente não tem muito o que falar, né? Só queria dar uma pontuada, se você permite, porque estou diante de uma pessoa com uma força realmente daquela que acontece as coisas como aconteceu, como ela fez acontecer na vida dela. E foi ela que fez, ela que decidiu. É você que faz, eu faço a minha. Jesus disse, você que se cura, não sou eu, você é a sua fé, é a sua com o Pai. Então, aqui a gente não está levando ninguém para uma religião, não está querendo, eu mesmo consigo em uma religião, a Fernanda tem a dela, você tem a sua, isso aí deixa para lá, é coisa maior, é a beleza que cada um tem aqui dentro. Você viu ali, ela fez, o médico falou aqui, ela conseguiu vencer todas as barreiras. Ela falou, não, é o seguinte, eu estou aqui. Está uma pérola, está um diamante. E com uma história que ajuda a gente, ajuda. Eu mesmo fico esperto, às vezes eu lá reclamando alguma coisa, o cara deixou um carro aí, eu falo, opa, peraí. Às vezes eu quero comer uma coisa e não dá para comer aquilo. Ou meu vizinho está, ou um parente que causou eu falo, opa, peraí, respira, é coisa maior. Porque tudo que a gente, tudo que ela está dando, o exemplo, né, aqui vivo, falando para a gente, verdade pura, vocês estão vendo. Ela falou que tudo que você faz assim, vai para o corpo. Aí o que ela fez? Olha só, a coisa que você pode fazer, eu posso fazer, mas é difícil, né? Vamos falar a verdade. O cara acabou de falar, essa xarope aí, essa dona Josefa aí, essa gorda, não sei o que, essa não sei o que, essa magra, enfim, essa branca, enfim, o que eles falam aí. Aí você vai ficar como? Você vai servir um bolo, um chá? Sinceramente. Fala a verdade. Então assim, é dar a outra face, como Jesus fala lá. Você dá a outra face. Não é dar a outra face para bater, não. É dar essa outra face da vida, esse outro lado da vida. Entendeu? Essa outra maravilha que vai te curar. Só vai te curar. Então, ela falou, vem aqui comigo, mas tem que falar mesmo, né? Opa, não pode só fazer por. Tem que pegar e falar, vou fazer um bolo com amor, vou fazer o chá aqui com amor, o café. Ó fulano, mas eu acabei de xingar essa moça, acabei de roubar não sei o que dela, acabei de dar em cima, enfim. E ela está fazendo isso para mim, é uma coisa forte demais. E você não está ajudando ninguém. Desculpa, ela não está sendo melhor que ninguém. Ela está fazendo para ela mesma. Entendeu? E daí vem, quando bate aqui de novo,
Você não criou uma, sabe, o corpo, porque isso não vai lá para fora. Lembra de Jesus? Jesus é maravilhoso. Eu falo dele porque é o ser, é o homem que é o que sai de dentro. Entendeu? É aqui, ó. Ou senão outras coisas, outros desejos, fica corroendo. Não, vamos fazer um bolo, um café. Vamos tomar com alegria e fique em paz. Olha o que está fazendo dentro de você. Então, está vendo como é tudo aqui? Então, hora que vocês forem comer, observe um pouco. Dá uma. Pouco, dá para diminuir. Ninguém está falando para vocês tirarem o açúcar. Mas dá para diminuir. Diminui. O sal, dá para. Diminui, sabe? Você vai. Agora tem alguém lá que se ama, que tem beleza, que tem elegância. Cuidado para não escutar o pessoal aí fora. Se não enlouquecer, aí fora eles têm outras. Se ela fosse escutar o pessoal lá fora, olha a beleza que ela fez. Olha, é o seguinte, gente, não fala para mim tal coisa. Dá um tempo aí de coisa ruim, eu quero me alimentar de coisas ruins. Então são atitudes. Tem alguma coisa mágica? É algum Deus que desce lá e é você que se conecta a Ele, ao seu Pai. Está aí para todo mundo. Mas eu quero, Flau, agora começar a voar. Eu acredito que você voa. Então, um monte de coisas. Então, mas se eu pegar, ela se apega às coisas. Você daqui a pouco é o neto, é a filha, você é o genro, você é o ator da televisão, a atriz, porque você é o. Então você. E você é quem? Então começar a se curtir. Entendeu? Lançar um pouco do que a gente faz aqui. Eu acho maravilhoso aquilo. Dá uma respirada. Mas tem que cuidar da comida, hein? Do que está vendo. Internet, televisão. Eu não estou falando para não fazer, gente. Mas tomar cuidado, tá bom? Diminuir. Vai dar uma volta, faz um bolo, compra umas flores, coloca em cima da mesa. E essa mulher ficou doida, está colocando flor em cima da mesa. Tá escutando música, agora estou me amando. Vamos de amor. Com você mesmo. Não é para ninguém. Porque com você consegue dar. Aí sim, aí é para alguém, entendeu? Só de você passar na rua elegante. Mas não estou falando essa elegância, cuidado com eles de novo. Eu estou falando essa elegância sua, de se colocar mesmo, né? De se sentir nela. Isso já vai ser um exemplo. Na sua casa, fazendo uma comida com essa energia para a sua família, já é. Você comprando uma flor em cima da sua mesa, uma flor é uma tecnologia avançadíssima, vocês sabem disso. Já causa na casa. Então essa desculpa dar uma estendida, tá? E aconteceu. Eu trabalho dessa forma. As coisas às vezes vêm, eu acho que isso aqui é o melhor e outro, né? Podia passar para vocês. Tá bom? Muito obrigado mesmo, muito obrigado, eu agradeço, muito obrigado a vocês, tá bom? Vamos com Deus, saúde e prosperidade.